Superlative adjectives, alright? Esse é o tema. Tá ligado à comparação também, alright? Tá ligado à comparação. Mas não entre duas coisas. For example, eu sou tão alto quanto você. I'm as tall as you. Ou comparando aí diferenças. I'm more modern than you. Eu sou mais moderno que você. Ok? Também não é essa a questão. I'm taller than you. Eu sou mais alto que você. Então, há diferenças nesse caso, ok? E o as é igualdade. Nós veremos, na verdade. Primeiro, the east, quando for adjetivos curtinhos de uma sílaba. The most, quando for para os adjetivos mais longos, de duas sílabas ou mais. The least, que é o oposto. The most é o mais, the least é o menos. Vamos ver cada um aí no seu quadrado? Que aí vocês vão entender do que eu estou falando. Preste bem atenção. Nós usamos adjetivos superlativos para comparar as características de mais de duas coisas. Como assim, professor? Como assim, teacher? Se eu comparo eu e uma outra pessoa, duas, ou é igualdade, I'm as intelligent as you, eu sou tão inteligente quanto você, ou diferenças, I'm more intelligent than you, eu sou mais inteligente que você, I'm less intelligent than you, eu sou menos inteligente que você, igualdade. Aqui tem que haver mais coisas, mais pessoas. Esse superlativo aí, ele dá uma ideia, olha o início da palavra, super, dá uma ideia de estar acima, está comparando com os outros, você está em outro patamar. É mais ou menos isso. Então, se de 5 pessoas, uma é mais alta, outra é mais baixa, mas tem um que se destacou. For example, o John é mais alto que todos vocês. É isso que eu estou falando. Ele é o mais alto. Ou ele é o mais baixo de todos. Ele, comparado com todos os outros, ele está se destacando aí. Há também a comparação. Mas aqui não é mais entre duas pessoas, dois objetos. Tem que ser mais. Como assim, teacher? Bom, eu tenho aqui um exemplo. Eu tenho 5 gatos. O mais velho não gosta de leite. Dos 5, comparando os 5, eu descobri que o mais velho não gosta de leite. Vamos ver em inglês como é que vai ficar. Ó, I have 5 cats. The oldest doesn't like milk. Como é que fala o mais velho? The oldest, ok? O mais velho, the oldest, alright? Tá empregando esse primeiro aqui, ó, the pontinho ist, the pontinho ist. O que é esse pontinho aqui? Qualquer adjetivo de uma sílaba que se encaixe, ou duas sílabas terminadas em y. Como é que fala o mais velho? The oldest. Lembra que antes no comparativo você colocava ER, older, older, mais velho? Aqui não é isso, tá? Mais velho. Aqui é o mais velho. The oldest. Comparando aí com todas as pessoas, todos os gatos aqui no caso. The oldest doesn't like milk. O mais velho. Mais um exemplo. O John é a pessoa mais inteligente nesta classe. Mais inteligente. Vamos ver como é que fica em inglês. John is the most intelligent person in this class. Repare que com old, que é um adjetivo de uma sílaba, eu juntei o ist nele e usei o the, né? The oldest. Com um adjetivo de duas sílabas ou mais, você vai usar a palavra most, o the sempre, né? The most, e aí qualquer desses adjetivos longos, tá? Que é essa parte aqui, ó, the most. Então ficou como?
John is the most intelligent person in this class. Deu para entender? Com os adjetivos curtinhos de uma sílaba, você cola o est neles, tá? Cola o est. Aqui é old, poderia ser, por exemplo, nice, seria nicest, e assim por diante. E aqui não, aqui você usa separadamente a palavra most, the most, e os grandões você põe aqui logo depois dessa formação aqui, the most, ok? Lembra um pouco lá o comparativo, que você falava I'm older than you. Aí quando era adjetivos longos, você falava I'm more intelligent. Você usava more para comparar. Aqui você vai usar o most. É bem parecido. Porém, não estou mais comparando entre dois. Estou comparando entre vários. E esse é o que se destaca, para mais ou para menos. Beleza? Mais um exemplo aqui que eu fiz, ó. O Peter é a pessoa menos moderna na minha casa. O que eu quis dizer aqui? Que eu posso falar que eu sou mais moderno e ele é o menos moderno. Eu posso usar o menos também, né? A gente não usa muito dessa forma, mas é possível. E em inglês ficou Peter is the least modern person in my house. A vantagem do menos, least, the least, o mais, the most, o menos, the least. A vantagem do the least é que tanto faz se é longa a palavra, curta a palavra, o adjetivo, não importa. Vai ser sempre assim, ó. The least modern person, the least tall person. Aqui não há mudança, não tem preocupação se tem uma sílaba, duas sílabas terminadas em Y ou mais sílabas. Aqui é tudo igual. Igual em português, inclusive. The least modern, the least tall, the least short, the least qualquer coisa. Só quando é para mais, the most, que você tem que prestar atenção. Se é longo o adjetivo, você põe the most mais adjetivo. Se é curtinho, você põe o the e junta est no próprio adjetivo de uma sílaba. Complicado, né? Lembra um pouco a bagunça do comparativo, mas é diferente. Mas eu pus aqui outros exemplos para vocês, tá bom? Vamos ver mais. Regras. Separadamente, eu separei as regras, tá? Para ajudar aí no entendimento. Por exemplo, para a maioria dos adjetivos de uma sílaba, usamos the antes dela, né? E adicionamos o est nela mesmo. Como assim? Eu tinha old, velho, coloquei o the e juntei est a essa palavra. Ficou the oldest, ou mais velho. Eu tinha great, coloco the antes, junto est ao great, fica the greatest. O mais legal, o mais bacana, the greatest. Short, mesma coisa. Juntei est na palavra short, mas não se esquecendo de pôr the na frente. The shortest. O mais curto, o mais baixo. É assim que funciona, tá bom? A ideia aqui é sempre você falar assim, ó, o mais alto, o mais baixo, o mais sincero, o maior, o menor. A palavra o sempre está no superlativo. E para dizer o, a, os, as, você usa o the. Por isso que ele vai estar sempre presente. Fiz um exemplo aqui, ó. She is the youngest student here. Ela é a estudante mais jovem aqui. The youngest, a mais jovem. The youngest. Lembrando que lá no comparativo, você escrevia younger, era ER, né? Mais jovem. Aqui não, é a mais jovem, the youngest. Como young é uma sílaba só, você juntou est, mas sempre o the na frente. De todos os casos, o the vai estar na frente. Outro exemplo agora. Para adjetivos que terminam com CVC. Lembra do CVC? Consonant, vowel, consonant. Qualquer palavra
que termine, qualquer adjetivo no caso, que termine com consoante, vogal, consoante, que vamos fazer então? Dobramos a última consoante e o resto é a regra. Usamos o the e st se eles tiverem uma sílaba. Exemplos. Thin. Vocês podem ver aqui, ó, thin termina em consoante, vogal, consoante. Consonant, vowel, consonant. O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão dobrar a última consoante e seguir a regra, sempre usando the e acrescentando aqui est. Ficou thinnest. Dobrou o N, ó. Thinnest. The thinnest. O mais magro, o mais fino. The thinnest. Mais um exemplo. Fat. Consoante, vogal, consoante. CVC. CVC. Dobrei a última. Fat com 2 T's. Acrescentei est e não esqueci de pôr the antes. The fattest. The fattest. O mais gordo. Ou o mais gorduroso. Mais um exemplo. Big. O big é a mesma coisa. Pegou o big, CVC, CVC. Dobrou o G, que é a última. Biggest. Colocou o the na frente. The biggest. O maior. Very nice. Um exemplo aqui para vocês. He is the thinnest student in this school. Ele é o aluno mais magro nesta escola. Eu estou comparando ele com todos os alunos da escola. Não é comparando ele comigo. Aqui eu comparei com todos os alunos e identifiquei que ele é o mais magro. Ele está aí num patamar diferente. Deve correr muito, fazer muito exercício ou algo parecido. Não se esqueça, CVC, dobra a última letra e põe a regra. Acrescenta ST e não esquece do uso do the antes da palavra, do adjetivo. Mais uma regra aqui. Para adjetivos terminados em Y, lembra que tudo que termina em Y tem que prestar atenção. Para e pensa. Trocamos ele, quem? O Y, por I e usamos a regra the antes e acrescentamos est nessas palavras. É bem parecido com o comparativo lá. Lembra que easy terminava com Y, tira o Y, coloca I e R, easier. It's easier, é mais fácil. Só que aqui você não está falando que é mais fácil que outra coisa. Aqui é o mais fácil. É superlativo. Exemplo, happy terminou com Y, tem 2 sílabas. The happiest tirou o Y, colocou I, acrescentou est e não esqueceu de usar o the before, antes. The happiest, o mais feliz. I'm the happiest boy. Eu sou o menino mais feliz. Isso quer dizer que eu sou mais feliz que a Grace, sou mais feliz que o John, mais feliz que o Peter. Estou acima de todos. Mais um exemplo, easy. Ficou the easiest, o mais fácil. Scary, que assusta, assustador, né? Scary, assustador. The scariest, o mais assustador. It was the scariest movie I saw last year. O filme mais assustador que eu vi o ano passado. Oh my gosh, the scariest. Exemplo. It is the easiest lesson today. Esta é a lição mais fácil hoje. Será? Será? Não sei. Mas está aqui, ó. Easy, que era com Y, tirou, colocou I, acrescentou est e não se esqueceu de pôr the antes, porque é o mais fácil. Alright? Sempre o A, the. Mais um ponto aqui da regra. Vamos ver agora para adjetivos com 2 ou mais sílabas, que não terminam em Y, essas de 2 sílabas, tá? De 2 ou mais sílabas, aí ficou mais fácil. Você não vai colocar est no final delas, porque elas são palavras grandes. É diferente, usamos the most antes delas, antes deles, dos adjetivos, no caso. Por exemplo, the most important, o mais importante. The most interesting, o mais interessante. The most modern, o mais moderno.
com adjetivos longos de 2 ou mais sílabas, você não vai acrescentar est neles. Você vai usar most antes deles. Não se esquecendo do the, que vem antes de tudo. The most important, the most interesting, the most modern. Um exemplozinho aqui, ó. It is the most interesting lesson today. Esta é a lição mais interessante de hoje. The most interesting. Com o the least, que nós falamos the most, que é o mais. The least é o menos. Você está usando a coisa invertida, né? Eu posso falar, eu sou mais inteligente que você, ou posso falar, você é menos inteligente que eu. Eu disse a mesma coisa, só mudei as ordens. A vantagem do the least é que não tem regra. The least important, um adjetivo de mais de 2 sílabas. The least tall, um adjetivo de 1 sílaba só, não importa. Aqui não tem essa questão de ter 1 sílaba, 2 terminadas com Y, ou 2 ou mais sílabas, que é diferente. Não, não, não. Aqui é tudo igual. The least modern. Só que você falou ao contrário. Em vez de o mais, você falou o menos. O menos importante, o menos alto, o menos moderno. Você inverteu a ordem aí, tá? Um exemplo. She is the least tall girl here today. Ela é a garota menos alta hoje aqui. Ah, teacher, mas a gente não fala assim, é difícil, realmente. É uma forma que a gente não usa, né? Você vai no oposto e fala que a outra pessoa é a mais alta. Você sempre foca no mais, nunca no menos. Mas se quiser usar com a palavra menos, sem problema. É igual o exemplo que eu dei agora há pouco, vou dar outro. Tanto faz eu dizer você é mais alto que a Andrea, ou a Andrea é menos alto que você. A informação é a mesma. Mais um exemplo. It is the least interesting picture here. Esta é a figura menos importante aqui. The least, menos. The least, menos. Antes de ir para a última regrinha, não se esqueça, tá? Lembra um pouco o comparativo, mas é diferente, porque aqui eu já não estou comparando um com o outro, e sim um de vários, né? Entre vários. Destacando aquele que você fala. Né? John, Mary, Peter and Suzanne are good students. But John is the most intelligent. Então eu destaquei o John em comparação com os outros. A comparação ainda existe, tá? Mas aqui é superlativo. Vamos lá, regras ainda com os adjetivos irregulares, né? Cada um tem uma forma diferente, então tudo que é irregular foge daquela regrinha. Nós temos 2 irregulares, né? Que são bem conhecidos. É o caso do good, que não vira goodest, não vai escrever the goodest, não existe isso, the goodest, tá? O superlativo de good é best, the best. Vocês estão bem acostumados com essa palavra, né? The best, o melhor. The best, o melhor. Entre todos os outros, you are the best. Você é o melhor. Porque se você põe the goodest, ferrou. Aí você vai dizer uma coisa diferente. Você não vai falar o melhor, você vai dizer o mais bom. Não existe o mais bom. Existe o melhor. Bad é o contrário. The worst. Ok? The worst. Não é the baddest. Não existe the baddest. O mais ruim, o mais mal. Não tem. É the worst. O pior. The worst. O pior. Então esses 2 aí são os mais conhecidos, né? Como irregulares. Exemplo, she's the best soccer player in her team. Ela é a melhor soccer player, jogadora de futebol, no time dela, no time que ela joga, right? She's the best. Very nice. Deu para entender essa paradinha aqui? Não é difícil, mas é complicadinho, que é cheio de regrinhas. Então, é cheio de regrinhas, lembrando bem aí o comparativo. Mas não é comparativo, porque o comparativo, lembrando, falando de novo aí, é quando você compara entre 2 coisas, 2 pessoas. Superlativo é quando são várias coisas, mais que 2, e destacando aquela que você está falando sobre. Ok, my friends?
E esse é o final, The End, é um videozinho curto. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, ok? É isso aí, my friends.